noite outra vez. Agora, passando para outro momento, né? Não mais com a formalidade de abertura de um evento, mas não menos importante, não menos, vamos dizer, sério, né? Que é a razão mesma da nossa atividade, que é a atividade acadêmica, propriamente dita, e começando com essa primeira mesa, com colegas que pesquisam nessa área, que são referências nessa área, e com certeza vão nos ajudar a pensar sobre o ensino de geografia nessa perspectiva. Eu vou ler os currículos, mas dizer que eu agradeço muito a professora Alba, o professor Jader, por terem aceitado participar dessa mesa e desse evento. A professora Alba não é da nossa área da geografia e nós achamos que seria fundamental que alguém fora da geografia também viesse falar, porque é o momento de ver se a gente caminha, por mais que tenha tempo, né? Vocês viram, tem muitos anos, mas a gente ainda tem muito a aprender. E com certeza, pesquisadores de outras áreas, nós sabemos que levanta elementos, conceitos, categorias e fazem pesquisa nessa linha, mas numa perspectiva um pouco diferente, isso que vai nos ajudar, tanto na abertura como no encerramento. A professora Alba é da Letras e no último dia vem o professor Uri Osvaldo, que é da Matemática. Os dois são pesquisadores, já, eu ia brincar que é sênior, mas não é, ela não é sênior, o Uri é sênior, mas um pesquisador já experiente nessa área, nessa linha e em outra área. E o professor Jader é para nós uma referência de estudos na perspectiva histórico-cultural, e ele vai dizer daqui a pouco, né, por que nós consideramos que é uma referência importante. A professora Alba Cristiane Santana da Mata é doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Brasília. Ela tem pós-doutorado em Educação pela Unicamp e possui graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, todos pela PUC de Goiás. É especialista em Psicologia Escolar e Educacional pelo Conselho Federal da Psicologia, professora associada na Universidade Federal de Goiás, é professora no programa de pós-graduação em Psicologia da UFG e tem experiência na área de Psicologia e Educação, com ênfase em Psicologia Escolar e Educacional, atuando principalmente com os seguintes temas: formação de professores, políticas públicas, educação superior, formação em psicologia, mediação pedagógica e afetividade. E eu disse que ela é da área de letras, mas é porque ela está no Instituto de Letras, né? Mas ela é da psicologia. O professor Jader Moreira Lopes possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pela Internationale, não vou conseguir falar, da Alemanha. Na Alemanha. Tarará. Pronto, pós-doutorado na Alemanha. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atua no programa de pós-graduação em Educação. E se tiver que corrigir, tem experiência na área de Geografia e Educação infantil, bebês, crianças e suas infâncias, desenvolvimento humano e teoria histórico-cultural. Então, é possível, pelos currículos, ver que, de fato, vai ser uma noite de muito aprendizado. Muito obrigada mais uma vez, e eu vou passar a palavra para a professora Alba, desculpe, em primeiro lugar, né? Depois, professor Jader. Agora eu tenho que
Tá aqui. Nossa Senhora. Não. Mas eu comentei com a professora Lana que é a primeira vez que eu venho no IESA. E eu até me perdi aqui, gente. Como é que é isso? A gente fica presa na nossa unidade, a gente não circula, né? Então, agradeço muito esse convite e espero que seja uma porta aberta agora para a gente dialogar, né? Fiquei encantada com essa proposta do Geopensar, do LEPEG, né? E de estar discutindo a história cultural, né? Eu também discuto a história cultural há muito tempo. E eu acho que falta esse diálogo, assim, né? Vamos ver se a gente começa agora com esse diálogo, né? E trabalhar com a licenciatura, a licenciatura específica tem muitas questões que são comuns, né? E que a gente poderia estar discutindo. Eu trabalho com psicologia da educação, né? Por que eu estou na faculdade de letras, né? Vocês tiveram, quem é da licenciatura que fez aqui, teve a disciplina de psicologia da educação. Na UFG, a disciplina de Psicologia da Educação, ela está vinculada à Faculdade de Educação. Acho que é assim em quase todas as federais. Também, né? E aí, o professor da Faculdade de Educação vem, né? Dá aula e tal. A Faculdade de Letras, em 2008, 2006, você sabe da história? Chegou um momento que a Faculdade de Letras disse que eu quero esses professores aqui, que eu quero que eles façam pesquisas com os nossos alunos de iniciação científica, de TCC, de estar envolvido, né, com o curso. E aí eles fizeram um concurso específico, né, e aí eu entrei na Faculdade de Letras, né. E a Faculdade de Letras tem 8 licenciaturas lá. Então, são muitos cursos para a gente trabalhar, né, porque são as línguas todas, né, são várias línguas, né, cada uma tem a sua licenciatura. E aí, a teoria histórico-cultural está lá, né? Ela é uma teoria estudada, acho que, né, ela está na ementa de toda a disciplina de psicologia da educação, mas eu venho da psicologia escolar, né? Então, na psicologia escolar a gente trabalha muito com essa teoria, né? Enfim, e eu tenho alguns anos de aula a mais na PUC, então eu me dividia entre PUC e Federal durante muito tempo, então tem pouco tempo que eu estou só na Federal. Então, por isso que eu já discuto essa teoria há muito tempo também na psicologia. E aí, eu fiquei muito feliz com esse evento. E aí, estou aqui na mesa com o professor Jader. Então, só para contar para vocês, né? Fui dar uma olhada, estou na mesa, né? Falei, deixa eu olhar o currículo, né, professor Jader. Que eu olho, o nome dos projetos que ele tem são parecidos com os meus. E ele é da geografia, eu sou da psicologia. Então, eu falei, olha, o que é de comum? A teoria histórico-cultural. Teoria histórico-cultural, ela une, né, as pessoas de diferentes lugares, diferentes campos, né, que vão estudar essa riqueza, né? Então, inclusive, medicalização. É um professor da geografia que coordenou um projeto sobre medicalização, que é um tema fundamental na psicologia, né? A gente estuda muito isso. Então, estou entendendo que abriu porta já, esse evento já fez efeito. Que nós já vamos começar a pensar em trabalhos conjuntos, né? Então, agradeço muito, agradeço estar aqui. E aí, eu gosto muito de saber com quem eu estou falando. Então, se me permite rapidinho fazer umas perguntinhas para o público. Eu queria saber se tem estudante de graduação, de licenciatura. Tem? Presente? Ah, tem, mas você vê que não é a maioria. Olha só. Estudante do programa de mestrado e doutorado aqui da casa. Tem também. E professores da casa? Muitos também. E o que mais que eu não falei? Professor de educação básica? Professor de escola.
Oh, professor da educação básica, bacana. Então, uma sala cheia de professores. Acho que eu falo em todos, né? Eu não perguntei do lugar, é só se é professor ou não, né? Então, tem um monte de professor e tem estudante também. Então, é do campo da educação. Então, é um evento do campo da educação. E a gente está falando, então, de uma psicologia que vai dialogar com a educação. E aí, para começar, então, é isso. Eu queria agradecer o convite, agradecer de estar aqui, professor Jada, junto com você. E para começar, sou eu que vou mexer nesse negócio aqui, eu começo... Eu tenho que apontar para cá. Ah, é para lá. Eu quero. Porque eu sempre apanho dessas coisas aqui. Pode. Eu quero começar a falar da relação da psicologia com a educação e a teoria histórico-cultural, antes de chegar no ensino. Por quê? Porque essa é uma teoria que aborda muitas temáticas que são objeto de estudo da psicologia também. Então, de certa forma, quem se aproxima dessa teoria estuda psicologia o tempo inteiro, né? E a gente tem uma concepção de psicologia ainda muito complicada no Brasil, né? É uma profissão recente, né? A regulamentação dela foi em 1962, então ela ainda está muito nova, né? No país. Então, é comum isso. Então, quando a gente pensa em psicologia, né, a gente pensa em algumas coisas específicas, assim, né? Se a gente vai no senso comum, psicologia vai para consultório, né? Trata pessoas no consultório, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí, quando vai para a educação, o que a gente está falando de psicologia, né? Pode passar. Basicamente, a gente faz uma divisão aí básica, bem básica, assim, de dois lugares da psicologia, né, no Brasil. Então, a gente tem uma psicologia que é hegemônica ainda, que é uma psicologia que individualiza as questões. Então, o foco é no sujeito que está em sofrimento, daí precisa de psicólogo, né? Tanto que até hoje ainda se fala, gente, eu preciso de marcação de tempo. Você quer pôr seu cronômetro para funcionar, para eu ficar olhando para ele? Porque senão eu vou falar até 10 horas da noite. A gente tem uma perspectiva, né? Se a gente for para o senso comum, tem pessoas que até hoje falam que psicólogo é para doido, né? Os alunos que entram na psicologia, eu dei aula há muitos anos no curso de psicologia, eles chegavam muito com essa impressão, assim, vamos trabalhar com gente que tem problemas. Então, quando vai para a educação, o que é o psicólogo em educação, então? A gente tem essa psicologia hegemônica, que vai dizer o problema está no indivíduo e desconsidera todos os outros aspectos, históricos, sociais, econômicos, políticos, né? É o indivíduo. E hoje em dia, na educação, então, é um indivíduo que tem uma palavrinha nova, que quem já está em escola há muito tempo já ouviu falar, que está na moda, que está falando o tempo inteiro, que são os alunos laudados. Então, tem aluno laudado, com transtorno para tudo quanto é lado, e existe uma psicologia hegemônica que vai falar disso, né? E existe um outro lado, que é a psicologia crítica. Dentro da psicologia crítica, a gente tem várias teorias, não só histórico-cultural, tá? São várias teorias que vão falar de uma psicologia que é crítica, que vai considerar os aspectos contextuais, todos eles, além do indivíduo, e das relações que esse indivíduo estabelece com todos eles. É uma perspectiva que vai considerar as implicações epistemológicas, as implicações éticas também, e as implicações contextuais de todos, do ser humano e do contexto de ensino-aprendizagem. Então, eu falo desse lugar, da psicologia crítica. Na educação, a gente encontra todas, que é o próximo, que é uma coisa que a gente tem discutido muito na relação da psicologia com a educação, que a gente tem diferentes psicologias, né? Então, a gente tem a psicologia da educação, que é uma disciplina meio que obrigatória nas licenciaturas, né? Diferentes cursos de licenciatura trabalham com psicologia da educação, né? Aqui na UFG, todas as licenciaturas têm a psicologia da educação. Psicologia da educação é uma área da psicologia que vai trabalhar, ela é considerada como fundamentos da educação, né? Nem da psicologia, e ela vai trabalhar as teorias de desenvolvimento. Então, quem fez psicologia da educação passou, né, pela psicanálise, pela teoria comportamental, por Piaget e por Vygotsky.
né? Então, historicamente, são essas 4. Aí, dependendo do curso, acrescenta mais uma ou outra abordagem, mas essas 4 sempre estão presentes. E são teorias, né? A história cultural entrou no tempo histórico mais recente, mas que já está prevalecendo nas discussões da educação, né? Quando você fala em psicologia da educação. Então, esse é um lugar. E detalhe, é um lugar, como eu falei, fundamentos da educação, e que os estudantes de curso de psicologia não estudam essa disciplina, a não ser que eles façam licenciatura, né? Eu fiz. Existe uma licenciatura em psicologia também, que na última diretriz curricular, que foi promulgada da psicologia agora em 2023, tirou a obrigatoriedade da licenciatura, que a gente acha uma pena isso, né? Mas, enfim, psicologia da educação. Aí nós temos a docência. Estou pulando aqui para... A docência é um lugar de presença da psicologia, não na educação básica, mas na educação superior. Grande parte dos cursos de educação superior tem pelo menos uma disciplina de psicologia aplicada ao tema do curso, né? Que na licenciatura é psicologia da educação. Então, o lugar da docência é um lugar bem ocupado pela psicologia, que tem estudado educação também. Tem a psicologia escolar, que eu vou falar dela. Mas aí tem as psicologias. Esse é um termo que foi criado, né, na década de 1990 por uma pesquisadora da psicologia para tentar denominar o que é psicologia, porque não temos uma psicologia. Então, quando a gente pensa em psicologia, é muito difícil pensar isso. O psicólogo que está no consultório, que atende, é uma das. É hegemônica. A maioria das pessoas que fazem psicologia querem ir para o consultório, mas não é a única. Existem outras, muitas psicologias. E quando a gente pensa, por que são outras? Não é área de especialização? Não, são abordagens diferentes. Então, acho que vocês lembram, quem fez licenciatura lembra que psicanálise e teoria comportamental são opostas. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, uma nega a outra. Por isso que são psicologias, porque a base epistemológica e ontológica é diferente. Então, são coisas diferentes. Inclusive, tem movimentos aí querendo transformar a psicanálise em curso de graduação no Brasil. Um movimento bem forte politicamente. Pode ser que eles consigam em algum momento. Então, são teorias que vão para lugares muito diferentes, por isso que a gente chama de psicologias, né? E quando a gente pensa na escola, e por isso que eu queria saber se tem professor aqui de educação básica, quando a gente pensa na escola, gente, é um problema, porque tem um monte de psicólogo que vai para dentro da escola fazer um monte de coisa, e que a maioria das coisas não tem a ver com a escola, tem a ver com o indivíduo, lá da psicologia hegemônica. Então, se tem a ver com o indivíduo, não precisava estar na escola. Podia estar no consultório. Manda o menino lá para o consultório. Ou manda ele lá para os aparelhos de saúde, né? Mas não precisava estar na escola. A psicologia que deveria estar na escola é a psicologia escolar, que é uma especialização prevista em resolução pelo Conselho Federal de Psicologia. É um campo de trabalho que nasce com a psicologia em 1960, mas que tem dificuldade ainda de estar presente na escola. A gente tem uma lei atual, foi promulgada em 2019, depois de 20 anos de muita luta, a 13.935, e tornou obrigatória a presença de psicólogos e assistentes sociais na rede pública, na rede de educação básica. Ela já está acontecendo, né? Estava conversando com o professor Jade, ele disse que lá não, nem aqui, e não está, né? Eu faço parte de um GT nacional que discute a implantação dessa lei. E não está, porque é difícil e as pessoas não entendem. E às vezes, quando está, é a psicologia, é as outras psicologias, não é a psicologia escolar, né? Então, a psicologia escolar é uma área que vai trabalhar, e atualmente ela está quase toda composta por profissionais da história cultural. Porque é uma área que vai discutir o processo. O que é processo educativo? O que é processo de ensino-aprendizagem? Todos os elementos que compõem esse processo e como esse processo impacta a efetividade, o ensinar e ou aprender. Então, o psicólogo escolar não é só para ficar fazendo diagnóstico. Aliás, o psicólogo escolar não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o psicólogo clínico. O psicólogo escolar não é só para ficar cuidando dos alunos que têm transtorno. É para ajudar a escola, os profissionais da educação a lidar com a subjetividade. Lembra aí o conceito do Vygotsky, subjetividade? Que está presente no processo de ensinar e de aprender, tanto de professores quanto de alunos. Então, é um profissional para contribuir, para trabalhar, e eu uso muito esses termos que você falou, que é trabalho colaborativo e cooperativo.
É isso, não é um profissional para estar no consultório. Tem escolas que põem um consultóriozinho lá dentro da escola, né? E fica mandando os meninos lá, os alunos, o tempo inteiro. Os problemas lá. Não, porque às vezes os problemas foram construídos naquele ambiente. Vamos no Vygotsky de novo? Foi no ambiente, é ali. Mas ele trouxe alguma coisa de casa. Lógico, todos nós temos coisas que a gente carrega. Mas tem coisas que estão ali naquele contexto. E é o contexto que precisa pensar como fazer. Enfim, não, o tema não é esse, mas é só para poder situar onde é que está isso. E aí onde entra a história cultural nessa história? Ela reconfigurou a psicologia escolar. E na relação da psicologia com a educação, ela tem reconfigurado, essa teoria tem reconfigurado a relação da psicologia com a educação. Né? E aí, tem uma pesquisa que eu fiz recente com meus alunos lá do mestrado, sobre o que os professores, o que os profissionais da escola pensam em relação ao psicólogo lá dentro, né? Que aí, passa o próximo. Eu fiz uma pequena nuvem de palavras aí. O que o psicólogo vai fazer lá dentro da escola? Trabalhar com essas coisas aí. Essa é a percepção dos profissionais da escola, né? Mas se a gente fizer isso em qualquer lugar, vai dar a mesma percepção. O psicólogo vai cuidar de comportamento, de problema, olha o tamanho do problema. Lembra como é que é a nuvem de palavras, né? Quanto mais as pessoas falam, maior é o tamanho. Então, problema, aluno, avaliação, diagnóstico, inclusão. Quando a gente olha para tudo isso, percebe que o foco é no indivíduo? O indivíduo tem problema. O indivíduo precisa de diagnóstico, precisa de avaliação, né? O aluno é o que mais aparece, o professor lembra. O professor está escrito, tá? Mas ele é uma palavrinha bem pequenininha, que poucos falaram. As famílias e tal. Não é mais desse lugar que a gente tem falado na psicologia escolar. E graças, muitas vezes, a maioria das vezes, à teoria histórico-cultural. Então, diz que eu tinha que falar disso aqui da psicologia, né? Então, a teoria histórico-cultural, ela contribui com a ação da psicologia na escola. Porque nessa relação da psicologia com a educação, a psicologia contribui com a discussão teórica, mas ela também contribui com a atuação prática do profissional de psicologia nos contextos educacionais. Mas esse profissional, a partir da história cultural, para trabalhar numa perspectiva crítica, que reconfigura tudo. A relação da psicologia com a educação nunca foi uma relação tranquila, e não é até hoje. É um campo de tensão constante, que em alguns momentos existe uma luta de sobreposição de poder, né? E durante muito tempo a psicologia assume esse lugar, né, de poder para dizer para os educadores como é que eles têm que fazer. Como é que é o melhor jeito de ensinar. Sempre que eu escuto essas histórias de algum psicólogo defendendo isso, eu pergunto, você fez licenciatura? Não fiz. Então, meu filho, você vai ensinar alguém que fez licenciatura como é que ele tem que dar aula? Não. Então isso não é o lugar. Se vocês escutarem algum psicólogo, e o pessoal que está dentro de escola, eu fico até eu falo, gente, vive no psicólogo lá dando palestra, né? Então, eu sou uma pessoa que vou falar, não tem que dar palestra em escola. Dar palestra para quê? Você tem que ir lá para dentro da escola ajudar lá dentro, não ficando lá de vez em quando dando palestra e ir embora, né? Ensinando o povo a como fazer. O psicólogo não estuda isso, tá? Então, se alguém de sua escola, você estiver na escola, falar, vamos chamar um psicólogo aqui para ensinar a gente. Não, para falar não, para dar palestra não. Agora, se você quiser contratar um psicólogo para entrar lá dentro, começar a trabalhar lá dentro, aí sim. Você vai ter alguém no cotidiano, te ajudando a pensar as questões cotidianas. É essa psicologia que a gente está defendendo atualmente, psicologia escolar. E aí é uma psicologia que vai considerar tanto o ser humano quanto a realidade escolar e o processo educativo, considerando toda a sua complexidade. Complexidade histórica, social, política, gente. Olha o que está acontecendo no Brasil em termos de política. Isso tudo está impactando todos, né? Econômica. Então, a gente considera essa complexidade. Então, não dá para reduzir toda a dificuldade a um problema do indivíduo, que tem um transtorno. E ok, ou a inclusão. Né? Eu vi que vai ter... não, foi onde que eu vi? Eu vi tanta coisa aqui. Eu vi um livro de vocês, que o Vanilton me deu um livro de vocês, que tem capítulo, saiu em 2022, que tem capítulo lá sobre cegueira, sobre o bilinguismo, são questões da inclusão. As questões da inclusão são questões da escola, não é do indivíduo, e nem só do professor. Então, esse é o lugar que a psicologia pode contribuir. E quem tem aproximado, tem reconfigurado a relação da psicologia com a educação, teoria histórico-cultural é muito responsável por isso.
por tudo que ela discute, do jeito que ela discute. Então, essa teoria que ela, eu costumo dizer que ela quebrou tudo, sabe? Assim, a forma que a coisa era feita, de uma forma muito determinista, muito diretiva, vem uma teoria e dá uma balançada na gente, fala, opa, e olha que a gente estuda uma teoria que é de difícil acesso para a gente. Levanta a mão aqui quem consegue ler russo. Ninguém aqui? Ninguém lê russo. Aqui na universidade que eu saiba, é a professora Gisele Toassa e a professora Agostina, né? Não sei se tem mais gente. E aí, o que significa? Também não lê russo, né? Você não leu russo. Nem eu. Aí o que significa? A gente tem que ler em outra língua, que não é a do autor. Então, ler a teoria dele numa língua que não é a dele já virou um problema mesmo, você sabe, a tradução. E no Brasil, toda a primeira leva de textos do Vygotsky que chegam vem dos Estados Unidos, do inglês. Outro problemão, né? Problema político de tradução. Então, é difícil acesso a essa teoria. Então, a gente tem que se juntar mesmo, para ver se está todo mundo entendendo a mesma coisa, né? Agora que a gente tem alguns autores que estão ajudando a gente, a Zóia, né, a Gisele, que estão fazendo uma tradução para o português, né? Então, pensando nisso, vamos focar agora na proposta de pensar o ensino. Então, isto posto, eu estou falando desse lugar, eu já queria esclarecer de qual lugar da psicologia e dizer, essa psicologia crítica, as pessoas que trabalham nessa perspectiva querem se aproximar em muito das licenciaturas e discutir com as pessoas, com os professores, na formação inicial e continuada dos professores. Mas aí, vamos pensar. Falar disso, gente, é muito complexo. Que recorte? A gente ficou conversando, como é que recorta? O que eu vou falar da teoria histórico-cultural aqui? Contribuições, né, Lana? Que tarefa difícil que você deu pra gente. Porque é uma teoria muito complexa, tem um monte de coisa. Então, eu fiz uma escolha, né, minha autoritária, que eu defini alguns conceitos. São muitos, tá? Então, eu não estou excluindo outros. Mas eu escolhi esses aqui para falar hoje, em 30 minutos, né? Já foram 14 aqui. De alguns conceitos que eu acho que muda o jeito de pensar a prática docente. Muda o jeito de pensar o processo de ensino-aprendizagem. Então, primeiro que eu destaco, é o pressuposto desse autor de que desenvolvimento humano é um processo. Aí você fala, não, mas já não se pensava assim? Lógico que não. Tanto que existia um foco, uma ideia, que ainda existe em alguns lugares, de que o desenvolvimento acontece na infância e na adolescência. E pronto. Não, é a vida inteira, até morrer, você está se desenvolvendo, você está aprendendo coisas, está desenvolvendo processos psicológicos superiores. Então, isso muda um monte de coisa. E se está se desenvolvendo, mesmo o aluno que chega para a gente num determinado nível, então geografia, vamos pensar, vocês vão pegar alunos de séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, ele já chega ali, já não tem jeito mais, porque já ensinou o negócio torto. Não, gente, essa teoria diz, não, desenvolve o tempo inteiro, desenvolve tudo, sempre. Então, eu peguei o aluno agora, ele pode estar aqui no primeiro ano com uma dificuldade imensa de geografia, não está entendendo nada. Vamos lá, vamos carregar, vamos fazer. Porque ele ainda está em desenvolvimento até morrer. Então, essa concepção desse autor, o que eu estou olhando aqui, gente, não estou olhando a mensagem no celular, tá? Eu estou lendo o slide, porque eu não consigo puxar ali. Esse pressuposto desse autor dá um alerta para a gente, para quem trabalha com ensino-aprendizagem. E ainda, ele vai dizer, além de acontecer durante todo o curso de vida, ele não depende só do hereditário, ele não depende só do genético, mas ele envolve essencialmente os aspectos culturais e relacionais. E ele ocorre mediado por contextos espaciais e temporais. Isso muda um monte de coisa. Muda visões mais positivistas, mais engessadas de ensinar e de aprender. É uma contribuição fundamental. Um outro aspecto, um outro pressuposto que eu destaquei, é da mediação, considerando o conceito de mediação semiótica desse autor, é de que todas as relações sociais do indivíduo são mediadas. Não tem relação direta. Então, não cabe, por exemplo, sabe assim, quando tem a primeira semana de aula, que vai lá, a gente vai, né, sala de professor, é um negócio fantástico, né? E a gente escuta alguma coisa básica durante 22 anos.
Então, eu estava lá dentro da escola, coordenando. Aí, por que psicóloga? Sei lá, gente. A escola me chamou, eu dei aula para educação infantil há muito tempo. Em algum momento me convidaram para ser coordenadora, né? O povo gosta de psicólogo na escola, ele gosta do conhecimento da psicologia, né? E aí eu fui para lá, coordenei 20 e poucos anos. Ensino Fundamental 2 e ensino médio. E aí era muito comum, né? Primeira semana eu tô falando, eu tenho uma aluna ali, com certeza. E ainda tem um negócio dele de falar assim, eu dei aula pro irmão, já entendi como é que é, eu conheço a mãe. E aí você que ouviu os negócios dele e fala, gente, você olhou para a pessoa uma vez, você bateu o olho nele, como é que você... porque eu já sou professor. E aí tem gente que ainda fala assim, eu já sou psicólogo, você sabia? Eu sou professor há muito tempo, então eu já sou psicólogo, eu bato o olho e já entendo o negócio. A gente entende, eu sou psicóloga, não entendo batendo o olho. E o tanto que eu chego na escola, o povo fala assim, você podia dar uma olhadinha no menino ali pra mim? Porque eu tenho certeza que ele tem um problema. Mas o que eu vou fazer com a olhadinha? É isso que esse autor ajuda a entender, de que não é assim, gente. Tem outras questões. Existe uma mediação complexa na constituição do ser, que envolve signo, que envolve instrumentos variados. E dependendo do instrumento, isso mexe com o desenvolvimento do cérebro. Eu não tenho medo da neurociências, assim, né? Porque quem está na história cultural fica assim com a neurociência. Mas já existem vários estudos, e o próprio Vygotsky já fala isso, de como o instrumento vai influenciar o desenvolvimento do cérebro. E eu coloquei só um exemplo ali, que eu não vou entrar nesse assunto, senão é outra conversa aqui. Só para a gente entender instrumentos que estão na atual. E quem está fazendo licenciatura agora, meu amigo, se prepare. Você vai pegar um pessoalzinho que já nasceu com o celular na mão, que é um instrumento. Que já nasceu mexendo com mídia. O bichinho já não sabe nem falar e já vai com o dedinho. Você já viu o nenenzinho fazer isso, né? Ele já acha lá as coisinhas dele lá. Ele já sabe. Esse pessoal vai chegar diferente na sala de aula. O processo de ensino-aprendizagem não vai ser o mesmo. Já não é, né, gente? Aí a escola fica iludida que proibir celular resolveu o problema. Desde quando, Vygotsky ajuda a pensar nisso, desde quando proibiram educar? Né? Mas também não é assunto para aqui. Mas enfim, esse pressuposto dele da mediação muda tudo, processo de significação. É você saber que quando você está dando aula, você está trabalhando o significado do conteúdo da geografia, você, professor, ao dar a aula, você faz o seu recorte, o seu sentido. E você tem um grupo de alunos, cada um com o seu sentido. Ai, Jesus! Né? Eu tenho um professor que fala que depois que ele descobriu esse conceito do Vygotsky, ele olha para a sala de aula e ele vê um monte de cores. Ele vê cores de todas as matizes e fala, meu Deus, a gente precisa pensar nisso, isso muda a nossa prática. Isso significa que eu tenho que estar o tempo inteiro checando que sentido que você está atribuindo às coisas. Porque às vezes o sentido que você está atribuindo não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. E aí você tem um aluno lá, que sabe aquele aluno que faz uma pergunta nada a ver de repente? Esse autor vai dizer, nada é nada a ver. Não existe nada a ver. Se esse aluno fez essa pergunta, tem a ver com o sentido que ele está atribuindo ao que você está falando. E que às vezes não é o que você pensou que era o caminho que ele ia seguir. Então só isso aí também dá outra conversa. Mas vamos lá. Outro pressuposto, aprendizado. Sabe aquela ideia do autor? Que aprendizado mobiliza processos de desenvolvimento? Então quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Isso muda o valor da escola. Isso muda o valor do processo de ensino-aprendizagem. Isso aí deveria mudar a ideia de que a tarefa do professor é transmitir conteúdo. Não só a transmissão é um dos aspectos, é um monte de outras coisas. A gente mobiliza o desenvolvimento humano. O aluno que está com a gente, ele vai sair diferente. Mas fala, não, pode ser que não, sempre vai sair. Pode ser que não saia do jeito que você estava querendo, você não, né? Mas ele vai sair diferente. E por último, estou acelerando aqui já, porque eu já olhei o tempo aqui. Por último, tem a ver com afetividade. E esse, eu coloquei o trechinho do texto do Vygotsky. Porque falar de afetividade ainda é difícil. Porque a gente tem muitas ideias, sentidos complicados sobre a afetividade. Né? Ainda tem, na atualidade, lidar com aquela ideia da competência da BNCC de habilidades socioemocionais. Habilidades socioemocionais têm a ver com o que o Vygotsky fala de afetividade? Não.
habilidade, é um processo psicológico superior, mas a afetividade não se resume a habilidades socioemocionais, né? É muito maior que isso. Mas esse autor vai dizer, olha, quem separou pensamento e afeto te deixa longe de você a possibilidade de você entender o pensamento. Para esse autor, pensamento e afetividade têm uma relação intrínseca, faz parte. E quando ele está falando de afetividade, ele não está falando de coisa boa. Afetividade é uma dimensão, um processo psicológico superior, é uma dimensão humana que se refere à capacidade de sentir e de expressar sentimentos, de ser afetado pelo outro. Em alguns textos do Vygotsky, a gente acha a citação do Spinoza. E Spinoza que traz essa ideia de ser afetado. Então, tudo que acontece numa sala de aula impacta emocionalmente. Aluno e professor também. Então, se a gente não considera isso, a gente compromete o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso aí, para mim, já é uma coisa que, né, muda toda a forma da gente se relacionar. Então, a relação do professor com o aluno, ela tem que ser positiva, não é para ajudar, não. É muito mais, é muito maior que isso, né? Eu preciso intencionalmente, como professor, planejar ações que eu analise que possíveis impactos emocionais isso pode causar. E aí vou dar um exemplozinho pequeno, que é a avaliação. Eu sempre pergunto para os meus alunos na graduação se eles têm algum trauma com a avaliação. Aí eles falam, não, professora, não. Ah, então tá, não tem. O dia que tem prova na faculdade, você vem para aula diferente? Nossa, vem, eu venho mais tenso. Aí tem uns que falam assim, como é que é a noite? Eu falo assim, que noite, professora? Eu nem durmo. Dependendo da prova, dependendo do professor, nem durmo. Me dá problemas físicos. Tem gente que dá diarreia, porque vai ter prova. Impactou emocionalmente? Porque por que o corpo está reagindo assim? Está reagindo assim porque tem um negócio que ficou. E aí onde é que constrói isso? Desde quando você está em escola. E hoje em dia os meninos entram na escola cada vez mais cedo, né? Então, a avaliação é um negócio que impacta emocionalmente muito. E quando a gente vai planejar a prova, a gente não pensa nessas coisas, né? A pessoa sempre está preocupada ali, que pergunta que vai colocar, como é que vai colocar, que jeito, mas não está pensando que impacto emocional isso vai causar. Nossa, mas eu vou ter que pensar isso, vai. Eu dou aula de didática também. E eu ponho meus alunos para pensar nisso. Na hora que vai treinar lá o plano de ensino na didática, eu peço para acrescentar lá, o que você acha que isso vai causar? Que impacto emocional. E aí, não entendo muito disso, então vamos estudar. Vamos estudar, não tem mágica não, tem que estudar. Essas 4 coisas que eu separei aí, você viu que eu estou deixando de fora um monte, né? Só esses aqui. Só isso aí já traz contribuições significativas para o processo de ensino-aprendizagem, que ajuda a gente a repensar como planejar uma aula, como executar, que tipo, quando eu penso em mediação pedagógica, que tipo de instrumento eu estou usando para trabalhar com os meus alunos, como é que isso vai impactar, como é que isso vai ajudar no processo de aprendizagem deles e de desenvolvimento. Então, são todos elementos que, assim, não dá tempo aqui de eu detalhar mas eu já fui dando uns exemplos para a gente pensar como é que isso vai, como é que isso muda todo o jeito de dar aula. Eu separei alguns só, pode passar, algumas implicações para a gente pensar, tá? Essa perspectiva teórica, de que a escola precisa investir no desenvolvimento de processos psicológicos superiores. Mas vocês falam, mas quais são? Nossa, tem que estudar sobre isso. Eu tenho certeza que o GeoPensar já está estudando isso até. Todos os processos psicológicos, são muitos. E nem falei de ZDP, nem tava. Mas no momento que eu mexo com isso, eu estou gerando desenvolvimento o tempo inteiro. Tem que gerar desenvolvimento, querendo ou não. Né? Uma outra coisa que a escola precisa pensar: se a relação sempre é mediada o tempo inteiro da pessoa com todo mundo na sociedade, quanto mais eu conheço os elementos semióticos dos lugares que eu frequento, que eu vivo, mais isso me fortalece na minha mediação. Então, a escola, quando a gente pensa em transmissão de conteúdo, ela está trabalhando com isso, ela está trabalhando com o sistema semiótico. Só que o ideal é que o professor consiga ampliar ao máximo esses elementos. Que ele consiga trabalhar não só com o conteúdo curricular, mas que ele consiga trabalhar com valores, com crenças. Você fala, mas isso não está no conteúdo, mas isso explode na sala de aula, não explode não.
Na hora que você está ali com a turma, e aí você tem um colega que está fazendo bullying, aí o que eu tenho a ver com isso? Você está ali na sala, você está ali na frente. A maioria dos professores, quando vê a ceninha do bullying acontecendo, ou qualquer outra coisa acontecendo, tem uma tendência a excluir da sala, né? Manda para a coordenação civil. Mas a coisa acontece no cotidiano da sala de aula. E eu estou vendo, eu estou aqui na frente dando aula, a gente vê, não vê? A gente vê as coisas, a gente vê os olhares, a gente vê coisas circulando. Então, no momento que eu faço intervenção, ou quando eu não faço, eu estou contribuindo para que a pessoa entenda do sistema semiótico, até eu não fazer, porque eu estou passando uma ideia de que eu não tenho que me envolver. Por que eu vou me envolver? Isso não é tão importante, isso não é conteúdo. Eu só tenho que trabalhar conteúdo. Enfim, a inclusão, e aí eu estou falando de inclusão agora geral, não de educação especial. A inclusão da diferença. Gente, se a gente tivesse uma sociedade efetivamente que entenda de diversidade, a gente não precisava falar em inclusão, né? Então, uma sociedade que entende que as pessoas são diferentes. Mas eu tenho um aluno que é diferente porque ele sempre é o último a terminar de copiar a tarefa do quadro, e toda vez ele tem que ficar na hora do recreio copiando. O que eu faço com esse aluno? Eu faço alguma coisa? Eu deixo ele de castigo sempre. Se eu estivesse estudando um pouco mais essa teoria, eu ia fazer alguma coisa. Essa teoria destaca a questão de informação dos conceitos científicos, que eu nem entrei nisso, porque eu vi a programação do evento e eu vi que vocês vão trabalhar um monte de conceito científico. Eu nem perdi meu tempo falando aqui, que vocês vão falar em outros lugares. Também implica em trabalhar o cenário cultural. E aí, os elementos do cenário cultural, isso ajuda o professor a pensar nisso. A trabalhar o contexto relacional, falei de afetividade. Quanto mais eu tenho o prazer de estar nesse grupo aqui, mais eu tenho o prazer de estar na escola. Dependendo do clima relacional, isso me aproxima do conteúdo ou me afasta do conteúdo. Já teve matéria que vocês ficaram detestando na escola por causa do professor? Pensa aí, não precisa falar não, só coisa. Mas aí no outro ano entra um outro professor e você começa a adorar, porque o professor agora... Aí você fala, mas é a matéria que faz isso. Também, mas também tem a ação do professor. Não quero responsabilizar ele. Valorizar o papel da escola e destacar o papel, contribuições à teoria, tá? E destacar o papel de mediador do professor. Ele é o mediador principal. Tem vários mediadores, mas dentro da escola, o profissional é ele, que tem diploma. Pelo menos deveria. Gente, eu sou uma professora chata, porque eu pego no pé dos meus alunos. Eu tenho um monte de aluno que já está na escola dando aula. Entrou no primeiro período, né? Aluno da UFG, e como dar aula para eles? Mas ele ainda está estudando, não sabe ainda. Mas no Brasil, você sabe que a primeira lei que diz com todas as letras, de forma explícita, que para ser professor no Brasil tem que ter curso superior, é qual? Você sabe? Eu também estudo em políticas. A LDB tem inteligência. Primeiros professores no Brasil chega em 1580, né? 1580 e pouco. A primeira lei que diz para ser professor tem que ter curso superior é a LDB de 96. Porque antes tinha possibilidades. Licenciatura curta, magistério, enfim. Então, nesse país, é importante a gente pensar qual é o lugar do professor. Para fechar, último slide, última fala. Para chegar nisso tudo que eu falei, tem um monte de desafio. Mas tem muitas contribuições. Mas para a gente chegar, a gente precisa estudar. Por isso que eu coloquei formação lá. Tem que estudar, não tem mágica. É formação inicial, é formação continuada, é estudar muito. É uma teoria muito complexa. Eu preciso estudar essa teoria, mas eu também preciso estudar os contextos. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer escola. A gente tem escolas que ainda têm uma perspectiva, uma forma que é difícil. A gente está propondo uma teoria histórico-cultural numa sociedade capitalista toda comandada pela perspectiva neoliberal, que a escola incentiva, nem entrei nas discussões, mas que a escola incentiva as desigualdades. A escola cria vários mecanismos para contribuir com a manutenção da desigualdade social, a começar das escolas mesmo, né, do perfil das escolas. Então, esses contextos complicam a tarefa de contribuição. É um grande desafio para a teoria histórico-cultural, para o ensino. Mas o estudo é o caminho. É a gente estudar a teoria, estudar os contextos, para a gente enxergar as brechas, porque é isso também que essa teoria vai ajudar a gente. Principalmente quando a gente vai na ideia do materialismo histórico-dialético, que é a base, né, da teoria do Vygotsky, que é a gente ir nas contradições. Então, as brechas possibilitam a gente dar conta de trazer tudo isso para dentro da escola. Não é fácil, mas a gente pode ter a ajuda dos
né, desses grupos, né, que fazem pesquisa, da pós-graduação, e espero que depois dessa minha fala vocês consigam enxergar a psicologia escolar como uma ajuda também, para pensar essas coisas, e não só para consertar aluno com problema. Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Então, primeiro, boa noite a todas as pessoas, né, que estão aqui. Quero também começar agradecendo ao convite da Lana, né, para estar aqui. Ela não me mandou uma mensagem às 7 e pouca da manhã, falou, Jade, são 7 horas da manhã, você me desculpa, mas eu preciso falar com você agora. Assim, né? Eu falei, não, claro, gente, que o professor já está de pé às 7 horas da manhã há muito tempo, né? Assim, né? E quando ela falou desse convite, eu fiquei super feliz. Obrigado, Lana. Em seu nome, agradeço a toda a equipe que organizou o evento. Né? Sempre muito bom o acolhimento, comida sempre muito boa, né? Sempre tem essas, né? Então assim, né? E é realmente muito bom estar aqui. E dar os parabéns, né? Eu acho que comentava com hoje de manhã no curso à tarde, e também um pouquinho com a Lana agora há pouco, né? Que de fato a gente espera que esse encontro seja o início de muitos encontros, porque eu acho que é fundamental, né? Essa ideia da gente vocês pensarem em organizar de fato um grupo de estudo daqui para frente, né? Na verdade é muito mais do que só um encontro, né? Na verdade é a possibilidade de um grupo de estudo. E eu organizei minha fala tanto à tarde hoje no minicurso quanto agora à noite pensando um pouco nisso, tá, Lana? Assim, como assim, né? De trazer contribuições para debates que ainda vão continuar a partir daqui, né? Eu não combinei nada também com a minha colega aqui do lado, mas assim, muitas das coisas, né, primeiro a gente conversou ali, foi um prazer também te conhecer, espero que a gente possa se aproximar cada vez mais, e em alguns pontos nós vamos estar convergindo, porque não tem muito jeito também, né? Então, é nesse sentido que eu também quero até pedir desculpa, eu falei hoje de tarde, que o pessoal do minicurso hoje à tarde começou a me perguntar um monte de coisa. E eu falei, mas vocês estão me dando, eu vou ter que falar com vocês o que eu vou estar falando à noite, então vocês vão escutar de novo. Então eu peço desculpas também para quem teve escutar de noite, vai repetir um pouco essa minha fala, tá? Ali você passa. Eu coloquei ali só para vocês algumas pesquisas aqui, mas é muito mais pelo fato de que são as pesquisas que a gente tem desenvolvido atualmente, mas eu coloquei ali mais mesmo porque é só para dizer para vocês que todos esses projetos, todas as narrativas, todas as fotos, as imagens que eu vou trazer aqui, elas estão aprovadas no Comitê de Ética da Universidade, está ali o número do parecer, então eu tenho autorização para poder partilhá-lo com vocês, tá? Ilana, então se você quiser depois também partilhar os slides, fica bem à vontade de partilhar, tá? E, claro, a gente sempre monta muito mais slides do que o tempo que a gente tem, né? Então, assim, né? Eu não vou passar por todos exatamente porque depois vocês podem ver. O próximo são algumas referências bibliográficas que eu vou estar indicando também no decorrer, mas aí depois vocês podem olhar isso com mais calma. Pode passar. E aí eu vou pegar mesmo, né? A minha contribuição vai ser exatamente também pensar a teoria histórico-cultural na pesquisa e no ensino. E, claro, eu tinha comentado isso com Lana, que eu vou trazer um pouco o recorte do que eu pesquiso, que é crianças, né? Eu trabalho muito no campo da educação infantil e também dos anos iniciais, mas o recorte bem mesmo com as crianças menores, tá? E, para iniciar a conversa, né? E a gente pode ter um tom de conversa, se você quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade, Alba também, tá? Eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu considero interessantes e que também, a Alba começou a falar isso, né? Eu também entrei na teoria histórico-cultural no início dos anos 90, 2000. E naquele momento, eu comentava isso hoje à tarde, o Vygotsky que chegava para nós, né, Lana, era um Vygotsky muito estruturalista. Né? Era um Vygotsky que vinha com uma perspectiva, com uma base muito marxista somente, até porque as nossas universidades, né, tinham uma formação com base muito só na teoria marxista, né? Não sei como é que era o curso mas o curso de geografia, para vocês terem uma ideia, a minha monografia de bacharelado é a cidade nos diferentes modos de produção. Assim, né? A gente só podia fazer pesquisa, né, nessas áreas, né? Assim, era grande
força que estava, né? Mas então, chega um Vygotsky muito estruturalista, né? E um Vygotsky que, como a Alba colocou, traduzido de outros continentes, de outros países, né? Dos Estados Unidos, da Europa, né? E, portanto, com o que a gente tinha com conviver e muito fortemente dialogando com os pensamentos do Piaget, né? Porque Lana também deve lembrar, né, Lana, a gente foi nesses anos 90, os colegas que estão aqui, que nós tivemos, Rafael, né, as grandes mudanças curriculares da geografia, né? E eu estava entrando na prefeitura de Juiz de Fora nessa época, e ao fazer isso eu fui convidado a fazer a primeira grande reforma curricular, que foi quando a gente colocou aquela lógica de que você partia do que a gente chamava do espaço mais próximo da criança, que era, né, a sala de aula, depois vinha, né, aqueles círculos concêntricos e tal, né, que foi muito influenciado. E nesse meio tempo, então, eu vou entrar em contato com a teoria histórica cultural do Vygotsky, porque eu vou entrar no mestrado e no doutorado e vou me dedicar a estudar crianças migrantes. E ao entrar no trabalho com crianças migrantes, eu começo a me dar conta que eu precisava ampliar o meu referencial para além do que eu já sabia, né? E nesse momento eu me insiro num grupo de pesquisa da professora Maria Tereza Freitas, de Assunção, que tinha terminado de fazer o trabalho dela na PUC, da professora Sônia Kramer também, da Solange Jobim, e eram autores que elas dialogavam, né? E o pessoal da Unicamp, né? O próprio Libânio aqui, né? O pessoal lá da Unicamp muito fortemente também, que estava o tal do Geraldi e outros autores, né? Mas, passados esses anos todos, hoje a gente tem possibilidade de estar dialogando mais diretamente com as traduções, né, feitas pelos colegas e também com pessoas que hoje a gente tem contato, né? Assim, nos últimos anos a gente teve muito possibilidade de trocas com colegas da Bielorrússia, colegas da própria Rússia e tal. Então, e com isso eu quero trazer alguns pontos para a gente refletindo, para ajudar também na reflexão e nos desdobramentos desses encontros. Por isso que eu não vou ficar preso só à nossa conversa de hoje, né? E o primeiro ponto, né, que eu queria trazer para a gente pensar, eu trouxe isso um pouco de tarde, era exatamente essa ideia de, né, que a teoria histórico-cultural do Vygotsky ela vai surgir muito fortemente exatamente quando a gente tem a Revolução Russa, né? De fato, com a Revolução Russa e com a entrada do Vygotsky, né, o convite dele pelo Luria para assumir a cadeira ao Instituto lá de Psicologia em Moscou, vai ser um plus muito forte na vida dele, vai ser uma mudança, porque ele vai ter contato com o primeiro grande grupo, né? A gente no Brasil tem a tendência de personalizar muito o autor, mas o Vygotsky trabalhava com um grupo muito maior, né? A gente fala muito no Luria, no Leontiev, mas havia muitas mulheres, né? Havia muitas outras pessoas, né? E uma coisa que eu acho importante a gente trazer, que eu dizia hoje à tarde, é como que a gente olha também, que a gente não pode perder de perspectiva, do Vygotsky antes de Moscou, né? Do Vygotsky morador de Gomel, né? Porque a gente sabe hoje que o Vygotsky, quando morava em Gomel, ele trabalhava muito com a questão da dimensão estética. E ao trabalhar com a dimensão estética, sobretudo com a questão do teatro, né, ele fazia resenhas de teatro, né, em Gomel. E isso a gente sabe hoje que influenciou muito a teoria histórico-cultural, né? Então, de uma certa forma, assim, né, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Como que a vivência do Vygotsky em Gomel, o período que ele teve em Gomel, hoje a gente sabe que uma boa parte da ideia da teoria histórico-cultural, inclusive essa dimensão que a Alba traz, da dimensão de como o Vygotsky entende desenvolvimento e a ideia do desenvolvimento como um drama, né, ele retira do teatro. Né? Que é exatamente a ideia de que você vai reconhecer a ideia do drama, não no sentido do drama clássico, né, que nós usamos nesse projeto, ou até na psicologia mais tradicional, né, mas a ideia do drama como exatamente uma unidade muito fortemente, nisso que a Alba também colocou, do afeto e do intelecto. Né? Por quê? Porque, como a Alba também traz, o Vygotsky recebe do pai dele, aos 13 anos de idade, o livro Ética do Spinoza.
Era um livro que era proibido na Rússia czarista, tá? E ele fica muito impressionado com esse livro, tá certo? E esse livro, a gente sabe que hoje, né, foi fundamental para a constituição da teoria histórico-cultural. Tá? Então, estou querendo com isso dizer assim, que hoje pensar, né, e se há um desejo, né, de a gente continuar, né, aprofundando a teoria cada vez mais, né, pensar a teoria histórico-cultural significa pensar, de fato, nos pressupostos da Revolução Russa, que influenciou, sem dúvida nenhuma, porque assim que a gente tem, né, a Revolução Instala, o Lunacharsky assume o que seria o Ministério da Educação deles, né, ele convida as pessoas, né, a assumirem funções dentro da Rússia, em que cada um poderia estar contribuindo. E o Vygotsky vai fazer isso com a defectologia, né? De envolver-se com a defectologia. Mas é muito importante pensar um Vygotsky para além disso, né? Isso é muito importante, né, Lana? Porque, assim, a gente estava contando hoje, a gente vê muita hoje, né? Não sei se vocês vivem isso lá, muita crítica ao Vygotsky, assim, mas ele é um estruturalista, ele é um marxista, né? Tal. Só que, assim, são pessoas que ainda olham para o Vygotsky de um período, né, que a gente já, de uma certa forma, já até superou isso, né, assim, né? Então, eu vejo muitos colegas, por exemplo, que trabalham com a filosofia da diferença, que usam o Spinoza como base da filosofia da diferença e não veem que o próprio Vygotsky também foi, né, se você pensa, por exemplo, no conceito de potência, de zona de desenvolvimento proximal ou iminente, como a Zoe propõe, né, tá lá no conatus do Spinoza, né, tá na zona, né, na noção a noção do afeto não separado do intelecto, né, do pensamento e tal, né? Então, assim, a gente sabe que o Vygotsky teve muita essa influência, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, sabe, Lana, eu queria contribuir, a gente pensar como a gente hoje avança, né, nesse processo. A gente teve já a organização do primeiro tomo das obras escolhidas em Moscou, que são exatamente as resenhas teatrais que o Vygotsky fazia em Gomel. Elas foram organizadas por um professor da Universidade de Moscou, ainda está sem tradução para o português, mas tem uma tradução que foi feita por uma professora da Artes, que não tem nada a ver com a gente, que ela fez para poder fazer um estudo sobre... Aí ela estava trabalhando na questão do teatro, não a teoria histórico-cultural, e ela traduziu. Então vocês encontram esse livro das resenhas teatrais já em português, tá certo? Mas com essa questão. E um outro ponto que eu queria também marcar, não sei se a Alba concorda, é a ideia da gente sempre ler a teoria na sua totalidade, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, não sei se você sente isso, né, é que as pessoas pegam muito a obra do Vygotsky, às vezes de forma muito fragmentada. Por exemplo, outro dia mesmo eu estava discutindo numa mesa e a pessoa me traz uma referência daquele livro Imaginação e Criação, né, que ele escreve, quando ele fala especificamente dos desenhos infantis. Né? Assim, né? Ler determinadas passagens, né, da obra do Vygotsky, descolada da ideia da teoria como um todo, dessa base, dessa totalidade que a Alba passou para nós, é muito complicado, né? Porque senão a gente acaba olhando, certo, por questões e encaminha para situações que são contraditórias ao próprio pensamento do Vygotsky, né? Porque muitas vezes publicações que são feitas eram estudos do Vygotsky, não significa que ele estava concordando com aquilo, né? E essa é uma coisa que a gente vê isso claramente. Quando a gente lê o Vygotsky, a gente vê isso muito explícito, né? Ele faz todo um apanhado geral das teorias da época, do movimento, e depois ele vai dizer, assim. Só que ele não fez isso para tudo, né? Então, assim, quando se juntou, né, esses compilados de textos, eles foram colocados juntos, né? Mas muitos deles, na verdade, são estudos, né? E que a gente tem que olhar com certa cautela, porque, né, não significa necessariamente que ele estava concordando com aquilo, né? Então, isso é muito...
Sim, ele estava tentando, né? Aí as pessoas falam, isso aqui é o Vygotsky, né? Assim, né? Ele estava fazendo estudos, né? Então, assim, né? Aí quando você olha, né, para uma condição, de um olhar na totalidade, você vê o que ele tirou daquele ponto, né? Do que ele avançou dali, né? Então é um ponto que eu queria... São alguns pontos, tem outros ali, né, que depois eu vou deixar para vocês verem, que não dá tempo da gente ver, né, mas assim, e claro que eu acho que é onde eu me dedico muito a estudar também, né, é a preocupação que ele tinha com a dimensão dos processos genéticos, né, ou seja, da gênese, como é que emerge, né, a gênese disso que seria as funções mentais superiores, né, que seriam as funções tipicamente humanas. Né, que seriam as disfunções que nos diferem das demais espécies. Tá? E aí, então, pode passar, por favor? Eu trouxe a partir disso também, aí eu estava conversando com o Álvaro, nós tivemos que fazer umas escolhas, né, porque não tem jeito de falar tanta coisa, né, em tão pouco tempo, né. Mas, assim, aí eu trouxe uma pequena nota que eu queria trazer para vocês, porque eu peguei alguns pontos que eu também queria trazer para vocês depois, para a gente poder pensar futuramente, né. Aí, eu trouxe uma frase. O mapa anterior é o mapa lá do meu município, a cidade de Juiz de Fora, né? Não sei se vocês conhecem, o pessoal do Chile, né? Em Minas Gerais, assim, um pouco, fica algumas horas aqui, né? Umas boas horas, e a gente fica muito próximo da fronteira do Rio, ali, Juiz de Fora, tá? E Juiz de Fora hoje é uma cidade que tem recebido um número muito grande, eu não sei como é que isso está acontecendo, estava até perguntando a algumas colegas, aqui em Goiânia, não sei, Lana, se é uma situação comum, né, ou demais, eu não sei, Alva, né? A gente tem recebido muitas crianças migrantes, refugiadas de Juiz de Fora. Hoje, Juiz de Fora perde só para Belo Horizonte, né? Então o número é intenso, até porque eu acho que pela posição geográfica da cidade, que fica localizada entre Rio e São Paulo, é uma cidade que é muito de passagem também. Né? Isso tem tido uma demanda muito grande, a gente tem feito um trabalho hoje com as crianças refugiadas no município. Né? E eu queria ler só esse pequeno trecho para vocês, né? Porque a gente vivenciou isso ano passado numa creche. Olha só, um bebê chegou de um país vizinho ao nosso, é um bebê venezuelano e está frequentando o cotidiano de uma creche municipal. A creche tem sua rotina como todas as outras dessa localidade, e como parte delas, temos as várias refeições que são oferecidas na instituição. O bebê se nega a alimentar, expressa sua inquietude no choro como uma linguagem enunciativa no mundo. A educadora, as cozinheiras, as auxiliadoras se perguntam o que pode estar acontecendo. Por que não se alimenta? O que ele deseja dialogar conosco quando ele está em choro? Como lidar com essas linguagens que desconhecemos? A coordenadora preocupada chama a família. A mãe chega à instituição em uma resposta aparentemente simples, mas que revela uma intensidade cultural do ser e humanidade expressada. Não comemos feijão salgado, feijão amargo, mas doce. Né? Essa é por isso que eu chamei a minha frase, a minha fala aqui de feijão amargo, né? A minha conversa com vocês. Né? Por quê? Né? Essa frase, né, eu acho que eu fiz questão de trazer exatamente porque eu acho que tem muito a ver com o que foi colocado anteriormente, que é o fato, né, de que todo ser humano, quando nasce, né, e essa para mim é a base da teoria histórico-cultural e que faz toda a diferença em relação às outras teorias, nós nascemos num fluxo enunciativo, num fluxo discursivo, valorativo, axiológico, que já pré-existe. Ninguém nasce num vácuo de tempo e num vácuo de espaço, como você colocou. Né? Então, qualquer bebê humano que chega no mundo, ele chega num mundo que a história humana já está acontecendo. Né? E uma das inversões que o Vygotsky vai fazer vai ser exatamente essa. Né? Ele vai dizer, você não nasce biologicamente primeiro, como a gente aprendeu nas lógicas sociológicas durkheimianas, né? De como a gente escuta até hoje falar na educação infantil, que as crianças vão para a educação infantil para se socializar, como se fossem pequenos bárbaros no mundo, né? E que não tivessem vida antes da educação infantil. Né? Ao contrário, ele vai dizer, os seres humanos nascem como seres sociais, porque eles já nascem no mundo de linguagem.
E todo nascimento é uma entrada num fluxo discursivo, né? E ao se entrar nesse fluxo discursivo, você entra exatamente nisso que ela colocou, que é uma rede de afeto, de intelecto, de valores, de uma série de situações, né? De onde parte o desenvolvimento dessas crianças, né? Então essa é uma inversão importante que o Vygotsky vai dizer, né? Porque aí ele quebra a ideia de que a ontogênese humana ela acontece somente de forma isolada, como algumas teorias psicológicas que você colocou muito na primeira parte do teu slide, né, trazem. Né? Por quê? Porque ele vai dizer, olha, na verdade, né, olhar para, né, um bebê que nasce significa que vai haver já no nascimento um encontro intergeracional das gerações que estão chegando com as gerações que somos nós que estamos cá. Né? Então, esse encontro, que também cria-se uma relação depois geracional, né? Ele vai marcar, né? Aquilo que o Vygotsky vai chamar, tá? Numa dimensão dos planos genéticos do desenvolvimento. Né? Então, assim, a Alba falou de como repensar a teoria histórica e cultural do desenvolvimento significa repensar exatamente essa perspectiva, né? De não olhar o desenvolvimento somente pela ontogênese, ou seja, por uma história individual, mas eu vou olhar como que esse bebê, ao nascer, ele está num plano social, a gente está falando do bebê, mas como a vida inteira, né? Ele está num plano social, e esse plano social ele foi constituído ao longo da história filogenética da Terra. Né? Ou seja, as mudanças filogenéticas que aconteceram ao longo da história geológica do planeta, elas não podem ser desconsideradas, porque qualquer transformação ao longo da história filogenética é uma transformação em instrumentos, em signos. Né? E ao transformar isso se expressa no plano social, na sociogênese. E ao se expressar na sociogênese, você tem um bebê que nasce já naquele novo plano social, que já o coloca numa posição de valor diferenciado das gerações anteriores. Né? De fato, eu sempre brinco a mesma coisa que eu falo eu dou aula na pedagogia lá em Juiz de Fora, né? Eu falo isso muito com as meninas lá, os meninos da pedagogia. Eu fico assim, olha, eu fico com muita pena de vocês que vão ter, né, que ensinar o português e alfabetizar essas crianças num sistema silábico alfabético, quando essas crianças estão chegando, todas elas já lendo pictogramas, né? Ou seja, elas estão chegando totalmente alfabetizadas, né, em ler imagens, né? Assim, né? Isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que pensar, né? Assim, né? Porque efetivamente é isso, as crianças elas pegam um aparelho e elas põem aquele aparelho funcionar, mesmo sem saber ler. Né? Então, assim, né, é isso que a gente está dizendo. Né? Então, pensar o desenvolvimento nessa perspectiva significa pensar exatamente essa conjunção desses planos genéticos, né? E que, não numa ideia de recuperar os planos, mas a ideia de que nada que aconteceu na filogênese pode ser desconsiderada na sociogênese e nem na ontogênese. Né? Então, por exemplo, no momento em que uma pedra de sílex foi usada para começar a descarnar uma carne, né, a geração que nasce começa a ter contato com aquela pedra de sílex, ela já não precisa usar a dentição, a força, né, da mesma forma que as gerações anteriores usavam. Isso transforma o desenvolvimento. Isso é a noção de plasticidade biológica dele. Por isso que, né, há essa inversão. Né? Então, isso muda, né, claramente, o que também Alba colocou, que são as funções mentais superiores. Né? A cada instrumento novo, a cada dimensão que isso vai aparecendo, nós vamos ter modificações nisso. Né? Então a gente pode se perguntar, né, o que vai ser o campo de percepção, né, o campo de memória, o campo de uma série de situações das gerações que estão chegando aí. Né, que vai ser diferente das nossas. Né? Gente, de uma certa forma, nós somos Homo sapiens sapiens
velhos, né? Porque a geração que está chegando aí, ela já está vivenciando, sim, né? Se a gente pensar na lógica da teoria, mais ou menos, né? Mas, ao mesmo tempo, não estamos dizendo que a gente tem que ser desconsiderado, porque é a relação. Aí entra no outro ponto, que é o que está nesse slide, que a grande questão, um outro grande ponto que o Vygotsky vai trazer é o fato é que a nossa espécie, ao vivenciar a sua história filogenética, ela nasce como uma espécie muito precária, comparada com outras espécies. Né? A nossa espécie não sobrevive sem a presença do outro durante um longo tempo. Na verdade, durante a vida inteira. Né? Mas a gente tem essa ilusão neoliberal. Né? Mas, efetivamente, os nossos bebês, desde pequeno, precisam efetivamente do outro para sobreviver. Né? Muito mais do que qualquer outra espécie. E isso que o Vygotsky vê como que a gente poderia ver como uma aparente fragilidade filogenética, ele vê como uma grande vantagem ontogenética. Por quê? Porque como a gente depende do outro, o outro pode me ensinar, e aí é que entra o ato educativo como uma grande força para ele, né, a vivenciar aquilo, né, que as gerações anteriores aprenderam. Tá certo? Então, o que ele vai dizer? Né? Por isso que na base da teoria está a relação também do cuidar e do educar. Né? É cuidando e educando ao outro que eu consigo criar condições que geram desenvolvimento. Por isso que o Vygotsky faz essa inversão, inclusive, né, de que, né, falava das competências, né? O Vygotsky faz essa inversão, inclusive, de que, né, a verdade, o que gera o desenvolvimento é a aprendizagem. Né? E não efetivamente você tem que desenvolver competências cognitivas para aprender algo. Ele vai exatamente inverter. É o fato de você estabelecer uma relação de cooperação com o outro e uma relação de educação que isso permite o desenvolvimento. Tá? Porque como a gente chega num mundo precário, e a minha precariedade ela me coloca nessa dependência, isso me traz essa vantagem filogenética. Então, quando eu pego a mão de um bebê, né, e ensino, olha, vamos dar tchau para ele, esse bebê mesmo não sabendo fazer esse movimento, e não tem nem ideia de que signo semiótico esse gesto significa na nossa cultura, eu estou, pelo um ato de aprendizagem, ensinando ele como que a gente se despede culturalmente entre os nossos pares. Né? E essa lógica de que ele vai trazer, de que a aprendizagem ela adianta o desenvolvimento, ela vai estar presente na teoria Nelba para a vida inteira. É isso que a Alba trouxe para vocês. Né? Quer dizer, em todas as instâncias da vida, o que a gente tem que pensar como um ato educativo é exatamente isso. Né? Porque isso nos coloca, não sei se vocês percebem, num ato, aí eu vou puxar o Bakhtin, que também é um autor que a gente trabalha um pouco, né? O Bakhtin lá na filosofia do ato responsável, ele vai dizer exatamente isso. Né? Isso nos coloca numa condição de uma responsabilidade ética com o outro, porque que é exatamente uma responsabilidade, né, de humano para ser humano. Né? Porque eu vou ter que assumir efetivamente esse processo de constituir a humanidade do outro também. Então ele traz a ideia de que os processos de humanização só são possíveis entre seres humanos. Claro, quando eu estou falando entre seres humanos aqui, em todas as condições semióticas que envolvem esses seres humanos. Né? E aí, só para vocês saberem, né, eu acho que uma boa parte deve saber disso, a palavra que ele utiliza para definir essa relação de cuidar e educar, de atividade de instrução, de cooperação, porque há uma dificuldade de tradução dessa palavra, é obucheni, né? É aquela que está ali em russo, ali, né? Que ele vai dizer isso, né? Que é esse encontro que vai transformar, né, esse ser humano. Né? E ao a gente pensar nisso, então, pode passar, por favor? Ao pensar nisso, então, a gente assume isso que é o papel, né, você falou muito bem da psicologia aí, né, pelo menos pelo que fica muito claro que você defende, né, não? É que nenhuma vida humana, então, se encerra nela mesma, né? Que qualquer existência humana, em sua peculiaridade e singularidade, é sempre uma existência estendida para muito além de si. Porque a gente só pode compreender o ser humano numa relação de conviver e de coexistir.
né? E isso, então, pode parecer uma coisa simples, mas é uma mudança ontológica, epistemológica imensa de como eu compreendo o ser humano. Porque cai exatamente nessa condição do processo, da vida como processo, né? E não da vida que está no indivíduo, né? E nem da vida que está no meio, né? Mas da vida que está exatamente na interface entre essas duas possibilidades. Por isso, quando ele tira a noção da ideia de drama como desenvolvimento, o desenvolvimento sendo visto como drama, né? Ele traz exatamente essa ideia, né? A base do desenvolvimento como drama, ela une a noção do afeto do intelecto, né? Então, qualquer possibilidade de desenvolvimento e, portanto, de aprendizagem. Aqui tem vários slides, nós vamos ter que pular vários, né? Quando ele traz isso, né, ele rompe com as duas teorias. Não vou nesse slide, eu sempre faço isso. Quando ele traz isso, ele rompe exatamente, né, com a ideia do determinismo biológico, essa ideia do inatismo, né, de que nós cientistas já temos inato em nós questões que vão desaparecer, vão naturalmente aparecer, né? E rompe também com a própria ideia do determinismo geográfico, né? Quando ele vai dizer que o meio não é absoluto, né? Isso porque quando ele fala do inatismo, ele está falando do conceito de hereditariedade que você trouxe, né? Isso está lá nas aulas de pedologia, vocês encontram isso muito explicitamente lá, né? Então vamos trazer essa questão de que as funções mentais superiores, elas são formadas a partir das relações sociais, portanto, o plano social, né? A gente tem uma marca muito importante aí, que é realmente entender que nós, seres humanos, compartilhamos algumas funções mentais com outras espécies, né? Por exemplo, vamos pegar a dimensão da memória, que ele coloca como uma função mental superior. A questão da brincadeira, né? Do brincar. A questão, por exemplo, sei lá, né, da própria linguagem, né, e outras questões, né? É muito importante a gente olhar, eu dizia isso também hoje à tarde, olhar para essas funções mentais superiores distanciadas, né, de outras teorias que trazem a noção muito próxima daquilo que o Vygotsky está criticando. Então, por exemplo, a questão da própria ideia de memória, né? Se a gente olha a memória como uma função mental superior na perspectiva histórico-cultural, eu não posso descolar a memória da noção de afeto e intelecto, por isso que eu estava falando no início da totalidade, né? Eu não posso descolar a memória de outras questões, porque a memória humana, ela vai estar sempre mediada por alguma emoção, ela não é uma memória universalizada, como a gente pode ver em outras espécies, né? E assim por diante. Eu não sei se isso fica claro onde eu estou querendo chegar com essa questão, né? E aí, dando vários pulos aí, né, eu queria trazer para vocês um conceito-chave. Vai lá para o... Depois vocês vão ver esse aí. É esse aí. Que também, olha, falta 5 minutos para eu finalizar minha fala. Eu queria trazer para vocês um conceito-chave hoje na teoria, né, que é o conceito exatamente de vivência, tá? Então, quando uma criança nasce, né, como a gente viu, ela nasce num mundo, né, que já pré-existe. Ao nascer no mundo que já pré-existe, né, ela vai encontrar, portanto, esse meio. E o Vygotsky cria a noção da vivência exatamente a unidade entre a criança e o meio, né? Só que esse meio, ele não tem, assim como ele não, o inatismo, a hereditariedade, não, ela é determinante para ele no processo, o meio também não é. Isso a gente está voltando aos nossos determinismos geográficos, que nós tanto criticamos e tanto lutamos para acabar, né? Mas ele vai criar uma outra teoria, ele vai criar um outro conceito que às vezes é muito visto, muito de forma muito tímida na teoria, que é o conceito de reelaboração criadora, né? Ele vai dizer o seguinte: as crianças pegam esse meio que foi herdado das gerações anteriores, reelaboram esse meio, criando um novo, criando um meio que não existe, tá? Essa noção de reelaboração criadora que ele vai chamar de plano de vivência. Então ele vai dizer o seguinte, né? Existe uma diferença entre vivência e experiência.
o mesmo fato, que é onde também você chegou, né? A gente passar por alguns pontos, né? O fato da gente partilhar a mesma experiência social não significa que nós todos vamos ter a mesma vivência dessa experiência. Porque cada um de nós vai reelaborar isso de forma pessoal, singular. E o Vygotsky, quando assume isso, ele cria, na época ele usa a palavra da personalidade, ele vai dizer: é assim que se desenvolve a personalidade, a consciência de cada ser humano. E isso foi, inclusive, o motivo da proibição dele depois pelo Stalin, porque o Stalin via isso como um grande problema, como um regime, né, quando o Stalin assume que quando alguém queria que todos andassem na mesma linha, dizia que, né, todo mundo que faz isso vai chegar igual a isso, e vai dizer não, todo mundo que faz isso chega diferente disso, né? Foi quando houve a proibição das ideias dele, ele vai se tornar pessoa não grata na então União Soviética, né? Então o conceito de vivência tem uma potência muito grande. Por quê? Porque ele traz para nós a ideia da gente pensar, né, exatamente a dimensão de olhar para a criança como aquele que constitui o novo, que está sempre trazendo o inédito, está sempre trazendo o instituinte para um mundo que já pré-existe, tá certo? Né? E aí a gente tem que pensar isso como um grande desafio também, né? Com uma escola que está desacostumada a olhar para a produção do novo, está sempre acostumada a olhar, né, para as estabilidades, vai dialogar com esse novo, né, com essas autorias humanas, porque aí vem a dimensão que ele vai chamar de autoral, né? Porque quando alguém cria algo novo, ele está criando aquilo que o Bakhtin chama de um plano estético no mundo, um plano totalmente autoral, né? Portanto, uma atitude criadora que até então não se existia, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter, e a pergunta que eu trago é como a gente acolhe a produção do novo, né? Reconhecendo que essa é a grande base que funda, pelo menos a meu ver, a teoria histórica cultural, porque a base está da ideia da imaginação e da criação, que para mim é a grande sacada que Vygotsky teve ao dizer, né? Aquilo que nós temos de mais singular como seres humanos é a capacidade de imaginar, certo? Para além do plano real e imediato, né? Nenhum de nós precisa estar num lugar para imaginar algo de outros lugares do mundo, né? Quer dizer, nós somos uma espécie, quando ele vai romper, por exemplo, com a noção do inatismo, eu comentava isso, que eu não preciso ir ao Chile, né, não preciso ter uma experiência física no Chile, concreta, para ter uma vivência do Chile. Se o Fabiano e a Maria me contam como é o Chile, eu construo uma vivência desse país, né? Então, o Vygotsky vai dizer, né, nós temos a romper com a ideia do determinismo biológico é fundamental, porque a gente rompe com uma série de ideias, por exemplo, como na geografia acontece muito, de que a criança só aprende o espaço pela experiência sociomotora. As narrativas literárias que nós fazemos para as crianças ensinam as crianças também vivências do mundo, de lugares que elas nunca foram. E todas elas são envolvidas em noções de afeto e intelecto, né? Portanto, emoções, né? Então, assim, há muitos pontos chaves, né? E aí, só para eu fechar, passa só mais uns, né? Mais um slide, é esse aí, né? E aí, o que o Vygotsky vai... Eu quero só fechar trazendo isso, né? É exatamente essa ideia de que, quando ele pensa a dimensão, portanto, do ato educativo, do ato de... Aí, quando falamos, para fechar, né, o tema da pesquisa, né? Quando ele fala a ideia do ato educativo e desse ato de pesquisa, né, ele tem também um conceito que é chamado situação social do desenvolvimento, né? Ele vai trazer muito essa ideia, e a questão que ele traz é: se nós reconhecemos que a nossa relação com o outro ela é a base para o desenvolvimento, para a iminência da transformação desse outro, né? Porque para ele só há desenvolvimento e só há educação quando há transformação, a nossa possibilidade como educadores, como professores, é organizar a situação social do desenvolvimento. É fazer isso um pouco que a Lana, que a Alba, que a gente fez quando vocês organizaram essa mesa, né? Quer dizer, a Lana, quando nos convida, ela está dizendo, pensa em algo para falar para vocês,
Né? Então, o que ela está dizendo assim, cria uma situação social do desenvolvimento, que é o que nos resta fazer. Porque cada um de vocês vai fazer o que nós falamos aqui hoje, a gente não controla. Né? Mas isso é a grande beleza humana. Né? Porque a grande beleza é onde está aquilo que Vygotsky reconhece como sendo a grande liberdade humana, que é a capacidade de, mesmo todos nós, vivendo a mesma experiência social, temos uma vivência que nos liberta ou que nos aprisiona, né? Mas que também está aí a grande liberdade que cada um de nós tem. A liberdade que ele tentou defender, que na verdade aprisionou o pensamento dele durante muitos anos na própria Rússia, inclusive no Ocidente. Né? Eu tinha muito mais coisa para falar, Ana, mas o tempo nos esgotou. Obrigado, gente. Bom, tem uma certa polêmica aqui entre a organização, mas o entendimento é o seguinte: como é a mesa de abertura, nós estamos encarando como o início de uma discussão e a gente não vai abrir para o debate, tá? A gente queria. Você está querendo debate? Alguma pergunta? Se a gente quiser, o problema é o seguinte, porque vai ficando tarde, nós temos amanhã e depois ainda, né? E a gente queria que vocês encarassem também como um início. Dá para perceber a complexidade que é esse tema, né? Os elementos que foram colocados foram muitos, alguns certamente vão voltar amanhã. A gente até convida a Alba para continuar, mas se ela pudesse, ela continuar amanhã e depois, mas o Jader, pelo menos amanhã, acho que ele vai ficar. Agora, se vocês quiserem muito, eu acho, não sei, gente, eu também não quero ser, eu quero ser democrática, mas eu quero fechar. O que vocês acham? Hoje é amanhã. À tarde? À tarde. Vai ser numa única sala, é todo... É aqui mesmo. Então... É só aqui. O GT vai discutir isso, gente. A gente anota as coisas, né? A não ser que tivesse, assim, não debate, mas alguma pergunta de esclarecimento, alguma coisa muito rápida, mas porque senão a gente vai estender, como é o primeiro dia, nós estamos desde tarde, né, a abertura, eu entendi que seria uma sessão mais de conferência, né, com 2 pessoas. Tudo bem? Podemos encerrar?